Boa tarde a todos os presentes no seminário Niterói, Patrimônio, Memória e Inovação, que acontece aqui no Clube Português de Niterói. Estamos no segundo dia de evento e teremos agora uma sessão especial, Vida Portuguesa em Niterói e os 500 anos do nascimento de Luís de Camões, com a apresentação de postais e declamação de poesia do ator português Tony Correia. Gostaria de convidar o curador da mostra e um dos organizadores do evento para receber o ator Tony Correia, por gentileza, professor Luiz Ramiro. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos, a este lugar que nos recebe. Eu tive a alegria de conhecer pessoalmente o Tony Correia e Antônio Fernandes Alves Correia. O Tony Correia é ator português radicado no Brasil, é também diretor, modelo, roteirista, locutor, apresentador, escritor, produtor e executivo. Estudou engenharia na Universidade de Coimbra e literatura na Universidade de Paris. Casou-se no Brasil, morou por décadas na França, onde foi executivo de empresas. No Brasil, foram um ícone das telenovelas, a começar em 1976, com o personagem Jacinto Souza, e no ano seguinte, em locomotivas como Machadinho. Virou capa de revista e fez outras novelas e filmes. Nos anos 2000, quando volta ao Brasil, retorna às telas e segue até hoje com repertório de apresentações teatrais, palestras, cursos de oratória e teatro, e demais apresentações, como uma que nós fizemos da Fundação Biblioteca Nacional, em que apresentou o espetáculo Navegar é Preciso, em 2022, quando nós nos conhecemos. Então, foi muito simpático, foi uma alegria, né, quando a gente conversou sobre os quatro... Eu peço só um pouco de silêncio para quem estiver aqui dentro, porque senão o som volta para cá. Quando nós conversávamos, né, sobre Camões, a gente fez um evento sobre Camões na Biblioteca Nacional e agora, a respeito dos 450 anos, também muito bem-vindo. E, enfim, o repertório do Tony é incrível. Agradeço muito a simpatia por ter vindo aqui. Faz todo sentido, a gente está numa casa portuguesa, luso-brasileira, e a tua presença aqui só engrandece este evento, até porque Niterói é um berço também da colônia portuguesa. A gente vê isso em alguns postais, tem alguns destaques, né, quem vê ali nas vitrines ou por aqui vai ver essas características. E, enfim, gostaria de te convidar ao palco para que você faça o teu espetáculo. Obrigado. Obrigado. Queridos amigos, boa tarde. Realmente eu me sinto em casa, não é? Duplamente, porque felizmente tenho ocasião aqui em Niterói de vez em quando, fazer algumas coisas curiosas, como, por exemplo, eu fiz a regata das buganvílias aqui. Ô, Tony, o que isso tem a ver? Bom, a primeira mulher a dar a volta ao mundo esteve aqui, na Floresta da Tijuca. Catalogou uma planta bonita, a quem chamou, em homenagem ao capitão Bougainville, buganvília. Só que não era ela estava disfarçada de homem. E então foi uma regata feminina que teve esse cuidado, que hoje a mulher não precisa mais se disfarçar de homem para ter os seus direitos reconhecidos. Bom, também depois apresentei o Navegar é Preciso no Teatro Municipal, e que alegria quando vi aquela turma toda na caravela, quando eu disse, içar as velas, boa, todo mundo se levanta, ho, hop, ho, hop. E mais uma vez Niterói, que também está tão ligado ao mar. O mar que será hoje um dos laços que eu vou destacar e que ligam a Portugal. Vou destacar, eu sei que muitos de vocês já aqui abordaram, mas tem dois especiais, que será a língua e o mar. A língua portuguesa, conhecida como a língua de Camões. Pois bem, esse ano faz 500 anos do nascimento de Camões. Foi em 1524. E então aqui direi algumas poesias e com prazer, destacando tanto o lado épico, né, quanto o romântico do nosso querido Camões. Só duas nações no mundo têm um poema épico de grande beleza contando a sua história, que é a Grécia com o grande poeta Homero, e Portugal, e por extensão o mundo da língua portuguesa, com o genial Camões. Iremos falar sobre isso. Mas também
a relação com o mar. Olha que coisa curiosa. A língua portuguesa canta o mar. O primeiro poema que eu irei dizer e que vocês têm no Fortes, não é, naquele azulejo bonito, azul, é o mar português. Sim, já o direi. Ele nos faz refletir por que o mar é salgado. Alguns brincando dizem, Tony, é que tem muito bacalhau de molho. Bom, eu não acho que seja isso, não. Mais razão tem o poeta quando diz que, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas. E lágrimas de quem? Iremos ouvir. Lágrimas de mães que choraram, de filhos que em vão rezaram e de noivas que ficaram por casar. Mas isso nos deu essa propriedade para que fosses nosso, ó mar. É verdade, quando se fala no mar, tem o mar finito. Diz o poeta que esse não tem dó, não é grego ou romano, mas o mar sem fim. Esse é português. O imenso e possível oceano, que não era possível, mas que os nossos avós tornaram possível, nos dá esse direito de propriedade. E através dele, 2/3 do mundo desconhecido deram à luz. Sim, vamos falar sobre isso. Agora, olha que interessante, em relação à nossa língua portuguesa e a relação com o mar, porque também o mar ajudou a língua portuguesa a se embelezar, a se enriquecer. 2 particularidades em relação à nossa língua, queridos. A língua portuguesa une, não separa. Não tem 2 países falando português encostados um no outro. O Brasil é o maior exemplo disso. O Brasil faz fronteira com 10 países que falam espanhol, francês, inglês, holandês. Quantos falam português? Nenhum. É só o Brasil, essa dimensão, esse gigante. E a outra coisa é que todos os países que falam português são banhados pelo mar. É o nosso cordão umbilical. É onde justamente chegavam as caravelas, com a nossa língua, mas também com o que isso significa, o nosso jeito de ser e de sentir, de amar. Na ceia dos cardeais, um deles diz, ai, como é diferente o amor em Portugal. E foi. Agora foi sendo temperado pelos lugares em que eles foram chegando. Quando chegaram à África, a África adoçou a língua portuguesa. Sim, palavras como cafuné, samba, a doçura dos diminutivos, bumbum, tudo isso se deve à África. Alguém disse, eu não posso citar quem, mas gostei muito, que assim como as amas africanas tiravam as espinhas do peixe para que as crianças não se engasgassem, também fizeram isso com a nossa língua. Tiraram-lhe a aspereza e assim adoçaram a nossa língua, que aqui no Brasil ganha também sonoridades. Com o tupi-guarani, palavras como pipoca, isso não se dizia em Portugal. E hoje, haja pipoca aí para a gente assistir uns bons filmes, não é? Carioca, mandioca, Ipanema, isso foi tudo aqui, que foi enriquecendo a língua portuguesa. A língua de Camões, ele deu a base, esse monumento que são os Lusíadas, e que já direi, vou convidar vocês a viajarem no tempo e na história. Vamos chegar a Lisboa, na corte do jovem rei Dom Sebastião, que no Nordeste até hoje, né, o sebastianismo ainda está muito presente. E vamos ouvi-lo dizer, então, os Lusíadas. Como é que ele começa? Também chama a atenção para o seguinte, da edição original dos Lusíadas, que tem poucas no mundo, aqui ao nosso lado tem 3. No Real Gabinete Português de Leitura tem uma, na Biblioteca Nacional tem outra, e na Academia Brasileira de Letras tem a outra. Então, vejam, isso do tempo ainda de Camões, que ele publicou em vida, e do nosso rei, então, o desejado Dom Sebastião. Mas, reparem outra coisa também, eu já vou enveredar então pela poesia, porque o relógio, quando a gente começa a falar de coisas que gosta, tem a mania de andar mais rápido. Eu até onde é que está Maria Fernanda, porque é bom que eu esteja de olho. Eu disse, quando faltarem 5 minutos, por favor, me avisa. Porque nesse embalo, depois o vento empurra a caravela e às vezes ficamos sem freio e vamos um pouco mais além. Mas, queridos,
É realmente um grande prazer para mim poder estar aqui. Agradeço ao Ramiro este convite, este honroso convite, para podermos então, juntos, relembrar esses traços da nossa história comum e que tanto nos ligam. Não é verdade? Fernando Pessoa diz que a minha pátria é a língua portuguesa. E nisso os niteroienses, como os lisboetas, os algarvios, lá na Ilha da Madeira ou, enfim, nos Açores, então temos a mesma pátria neste sentido. E temos que engrandecer, porque também há uma missão hoje. Diz que a nossa grande raça partirá em busca de uma Índia nova, que não existe no espaço, em naus que são feitas daquilo que os sonhos são feitos. Algo grande e imenso que nós temos é a capacidade de sonhar, de ver o invisível. Por isso, somos capazes de realizar o impossível. O quê? Uma passagem do Atlântico para o mar do outro lado da Terra não existe. Existe, hoje leva o nome desse maluco que assim idealizou Fernão de Magalhães, o Estreito de Magalhães. O quê? Chegar à Índia por mar, mas isso é uma loucura. E Vasco da Gama assim fez, e lá chegou. Sim, e sabem porquê tudo isso? Porque, na verdade, estamos cumprindo um propósito maior do que nós. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. O esforço é grande, o homem é pequeno. Sim, mas a alma é divina. E por isso, quando Deus quis, só esse trechinho, depois eu vou dizer o mar português, mas é que foi isso mesmo. Ao termos um sonho elevado, sonhe, amarre o seu sonho a uma estrela e toda a noite olhe para ela, alimente o seu sonho, insista, persista, não desista. Por maior que seja o seu sonho, o sonho nunca será maior que a alma que o criou. Tenha fé, diga como o poeta, cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Assim é. Obrigado, queridos. Essa é a nossa alma atlântica. Isso também nos une. Nós temos uma alma atlântica. E lá diz, quanto mais ao mundo a alma falta, mais a nossa alma atlântica se exalta. Trazemos soluções para o mundo. E aí lá diz Fernando Pessoa, quando Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse, sagrou-te a quem os nossos avós, e foste desvendando a espuma, e a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir, redonda, do azul profundo. E há 500 anos, mais do que redonda, pela primeira vez ela surgiu esférica, quando eles deram a volta ao mundo. Então é isso mesmo, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Tenha sonhos elevados, você pode e deve certamente ter uma missão maior do que você. Foi a dos nossos avós que aqui chegaram. De onde vem esta febre de navegar, de sempre querer partir em busca de um porto para achar? Está aí. E assim novos mundos ao mundo deram. Nos Lusíadas, assim começa Camões, destacando aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. Já vou dizer esse trecho também que é bonito. Mas pronto, vamos então, imbuídos por este espírito, sabendo que o que nos une é isso. Da minha língua vê-se o mar, diz Virgílio Ferreira. E que a minha pátria é a língua portuguesa, que muito deve a esse homem de quem agora irei falar um pouco. Luís de Camões, o príncipe dos poetas do seu tempo. Sim, o príncipe dos poetas morreu, sabem aonde? Não teve nem um lençol como mortalha. Em Lisboa, vítima da peste, foi jogado na vala comum. Uns dias depois, um amigo foi lá, pegou o corpo e lhe deu uma sepultura mais digna. Na campa, escreveu, aqui jaz Luís Vaz de Camões, o príncipe dos poetas de seu tempo. Viveu pobre e miseravelmente, assim morreu. Hoje, se quiser ver, o túmulo de Camões é fácil. Procura o monumento mais importante em Portugal, o Mosteiro dos Jerônimos. Quando você entra, à direita tem Vasco da Gama, o descobridor do caminho marítimo para a Índia.
Do lado esquerdo tem Camões, aquele que imortalizou essa viagem nos Lusíadas. Oh, glória de mandar ao vancubiça, a que chamamos fama. Ele conseguiu realmente coisas incríveis, como, por exemplo, ter passado na Inquisição os Lusíadas, ter publicado ainda em vida, sim. Mas depois, vejam, mas não foi só ele, Mozart também foi jogado na vala comum, mas lá está, cabe a nós não deixar que isso aconteça, e que a memória dele seja viva, e que aqui a reavivemos. Então, nesse bonito dia, em que ele, olhando para o jovem rei Dom Sebastião, lhe lê os Lusíadas, e que começa assim: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, e em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, e as terras viciosas da Ásia, da África andaram devastando, e aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando, espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as viagens grandes que fizeram, cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre e lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Assim começam os Lusíadas. E agora 8.816 versos, todos decassílabos, um monumento da língua portuguesa, os Lusíadas, e que foi cimentando justamente a nossa língua. E ali, então, ele diz os 10 cantos dos Lusíadas. Direi agora com prazer só um pequenino trecho do canto 3, onde ele conta a história de Inês de Castro. Conhecemos a expressão Inês é morta. Inês é Inês de Castro, a linda Inês de Castro. Ela veio acompanhando a futura rainha, queria se casar com Dom Pedro I, só que Dom Pedro I em Portugal, 500 anos antes do nosso aqui. O nosso primeiro aqui é Pedro IV em Portugal. E, acompanhando, vinha então aquela linda dama, Inês. Dom Pedro se apaixona. Tirou ela de Lisboa e colocou na Quinta das Lágrimas, em Coimbra. E lá tiveram até filhos. E um dia, enfim, as intrigas na corte, dizendo que aquilo era um problema para a sucessão, podia trazer uma guerra com a Espanha e tal. O seu pai, já idoso, Dom Afonso IV, dá autorização para que matem a Inês. Quando Dom Pedro foi à caça, 3 nobres vão lá e assassinam a Inês. Camões inicia esse episódio dizendo: estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano de alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Pois bem, quando Dom Pedro volta, perante aquilo ele fica meio louco. Quando se tornou rei, mandou pegar os 3. 2 ele conseguiu, o terceiro fugiu disfarçado de mendigo para a França. A um ele mandou arrancar o coração pelo peito, ao outro pelas costas. E quando na corte começaram a pedir uma rainha, ele falou: mas já tem uma rainha. Diz: mas quem? Ele falou: Inês. Mas Inês é morta. Daí é que vem a expressão. Morta para eles, não para o rei. Mandou pegar o corpo de Inês, sentou no trono e obrigou a corte a prestar vassalagem. Diz Camões, a mísera e mesquinha que depois de morta foi rainha. E agora vejam, ele manda construir 2 túmulos belíssimos. Estão no Mosteiro de Alcobaça, entre Coimbra e Lisboa. No trajeto, exigiu que sempre tivessem as velas para não faltar luz no caminho de Inês. E os túmulos, como é que ele os colocou? Normalmente, o do rei e da rainha são paralelos um ao outro. Dom Pedro não quis assim. 2 túmulos belíssimos, mas um de frente para o outro. E por quê?
para que na hora da ressurreição, ao se levantar, a primeira pessoa que ele vai ver, ou ela, seja o seu amor, a sua amada. Isto não é historinha, vai ao Alcobaça e vê isso. Shakespeare, se você quer ir a Verona, ver o túmulo da Julieta, está bem, mas Julieta não existe. Agora, a linda Inês e o Dom Pedro, e esse amor que vence a morte, isso sim. Vá lá no mosteiro de Alcobaça e veja os túmulos, para que ao ressuscitar, a primeira pessoa que o outro vai ver seja o seu amor, a sua amada. Bom, isso está no nosso DNA e também nos une, não é? Mas então agora, o lado lírico de Camões, não é? Sobre deixa eu olhar para o relógio, eu ainda tenho que dizer o mar português, em vez de começar por ele, vou encerrar então. Mas agora um toque lírico do nosso querido Camões. Primeiro, quando jovem, ele estudou em Coimbra, eu também, e no Choupal, ali, os choupos, não é? À beira do Rio Mondego, não é? Ele lá ia e ficava vendo as meninas que iam à fonte, e entre elas uma linda, jovem, descalça, que ia à fonte, que é a linda a Leonor. E então ele, ainda jovem, mas já com o talento que tinha, descreve. Ela era loura, usava tranças. E Camões, então, com a sua graça e formosura, lhe diz isso. Vê, e lá vai. Descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura. Vai formosa e não segura. Leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamalote, traz a vasquinha de cote mais branca que a neve pura. Vai formosa e não segura. Descobre a touca, a garganta, cabelos de ouro trançado, fitas de cor de encarnado, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta que dá graça à formosura. Vai formosa e não segura. É linda desse jeito. Obrigado, queridos. Obrigado. A samaritana foi à fonte, lá realmente encontrou, foi um belo encontro, uma água viva. Pronto, subiu a bandeirinha. Tony, tens que dizer adeus, menino. Bom, então, ok, então vamos lá. Só mais essa que é tão conhecida, são mais duas, mas eu vou ficar nos 5 minutos, que é o amor, a definição das contradições do amor, o amor que é aquele não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói, não sei porquê, mas dói. Bom, agora essas contradições, ele então diz, no poema que aqui também é muito conhecido, porque também foi musicado, não é? Em que diz... Amor é um fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um solitário andar por entre a gente, é o nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. Não querer estar preso por vontades, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário em si é o mesmo amor? Ai, amor, amor. E assim homens e mulheres de todas as cores se amaram, se deitaram na savana africana, na floresta amazônica, e assim foram moldando, esculpindo as novas faces dos novos mundos. E aqui, Deus que é generoso e bom, criou um povo como ele, generoso e bom, hospitaleiro, coração de mãe, há sempre lugar para mais um. Seja ele quem for, venha ele de onde vier, aquele é bem recebido, mas aquele é metamorfoseado. Aqui, árabes e judeus são amigos, vivem em paz. Católicos e protestantes são amigos, vivem em paz. Aqui a terra é generosa. Realmente aqui 1, 2, 3 colheitas por ano.
Olha que maravilha. Dizem que Brasil vem da palavra celta bres, que deu no inglês bless, que significa bênção. Se Deus assim amou o Brasil, vamos amá-lo nós também. Vamos fazer com que esta terra abençoada seja realmente uma terra de paz e prosperidade, onde haja ternura, pão, carinho, boa educação, solidariedade, liberdade, enfim, muita, muita felicidade. E é isso que eu desejo a todos e agradeço. Obrigado aí por esta oportunidade. Obrigado. Obrigado, obrigado. Que bom.